Olá pessoal, muito prazer. Meu nome é Letícia, Leti para a maioria. Eu tenho 24 anos e já fazem 2 anos que eu atuo aqui na empresa DTI, a pioneira aí do administrativo descentralizado. Esse é meu primeiro podcast e eu me sinto extremamente honrada por falar sobre um tema que é tão relevante nos dias atuais. Fala aí, Polly. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Poliana, eu sou estudante de psicologia e atuo no RH de uma das alianças aqui da DTI, a Aliança Camaleão. Estou na DTI há 7 meses, né? E é um prazer estar aqui hoje falando com vocês sobre um tema tão importante, né, dentro do nosso contexto. Boa. E aí, galera, meu nome é Tainá, eu tenho 26 anos, estudante de administração, e mês que vem, né, faz 1 ano que eu já estou aqui na DTI, eu atuo como administrativo descentralizado dentro da Aliança Gaia. Então, agora que já estamos devidamente apresentadas, eu acho super válido entrarmos um pouco no conceito de tokenismo e como ele surgiu. Então, o que é tokenismo? Não tem nada a ver com Tolkien de Hobbit e o Senhor dos Anéis, viu, galera? O tokenismo que vamos falar aqui, ele se trata de um conceito para caracterizar aqueles contextos que quase todas as pessoas negras já passaram, de uma inclusão simbólica e que consiste em fazer concessões superficiais a grupos minoritários, seja em empresas, no cinema, na mídia e diversos outros meios. Seu significado, né, a palavra token, ela significa símbolo, e o termo surgiu nos anos 60, nos Estados Unidos, durante o período de forte onda, né, e luta pelos direitos civis dos afro-americanos. Martin Luther King foi o primeiro a utilizar o termo tokenismo, em um artigo publicado em 1962, que diz o seguinte: a noção de que a integração por meio de tokens vai satisfazer as pessoas é uma ilusão. O negro de hoje ele tem uma noção nova de quem é. Nesse texto, né, Luther King ele critica o fato de que o tokenismo ele serve apenas para dar uma imagem progressista, ou seja, uma organização ou projeto que incorpora um número mínimo de membros minoritários somente para gerar uma falsa sensação de diversidade ou igualdade. Porém, não existe um esforço real para incluir essas minorias e dar-lhes mesmos direitos e poderes do grupo dominante. Muito bom, Tainá. Já puxando um gancho aqui, nisso aí que a Tainá está falando, né? A participação de pessoas negras em campanhas publicitárias, ela aumentou consideravelmente nos últimos tempos. Porém, segundo a pesquisa realizada lá no Instituto Etnos, em 2015, afrodescendentes eles ocupam menos de 74% dos cargos de alta direção, gente. E nas 50 maiores agências de publicidade do país, 35 em cada 1.000 funcionários eram negros. Em outra pesquisa do grupo, realizada em 500 das maiores empresas do Brasil, apontou que apenas 4,7% de cargos de gerência eram ocupados por pessoas negras, gente, acredite se vocês quiserem. Então, se eu pudesse mostrar aqui, né, já que a gente está falando em um podcast, a gente não é um vídeo, né, não dá para a gente mostrar assim, mas eu vou tentar traduzir isso. Se eu pudesse mostrar uma imagem aqui agora, eu mostraria uma campanha publicitária, onde se tem várias pessoas negras ali, né, uma bela campanha, né, que vai ter essas pessoas, só que por trás dessa campanha, a equipe era literalmente toda branca. Então, né, é meio estranho, assim. É engraçado, né, Leti, que eles estão querendo, né, a maioria das organizações, tratar com diversidade uma pessoa que faz parte de um grupo que representa 54% da população brasileira. E será que realmente estamos falando de representatividade ou é tokenismo? E aí o tokenismo, né, gente, na prática, como a Tainá ela trouxe muito bem aí, ele vai ser quando uma empresa ela contrata um percentual mínimo, conforme foi mencionado, um grupo minoritário que sofreu e ainda sofre algum tipo de preconceito ou discriminação. Então, coloca-se esse percentual mínimo para trabalhar nas empresas, para apenas falar que, entre aspas aqui, tá, eu estou gesticulando, há uma representatividade. E que a empresa se preocupa com a diversidade social, mas que, na verdade, não existe. Porque se você for olhar o corpo da empresa como um todo, você vai ver que esse grupo contratado ali ele é mínimo. Portanto, não tem uma representatividade. Não há uma proporcionalidade entre a diversidade dentro dessas organizações. E aqui, né, eu gostaria de fazer uma analogia para ficar um pouco mais claro sobre esse conceito de tokenismo, que é uma frase brasileira, não sei se vocês já ouviram, mas é o boi de piranha. E aí, o que vem a ser esse boi de piranha, né? E onde essa frase ela vai se encaixar nisso tudo?
Então, só para me dar um contexto, porque pode ser que tenha pessoas que não conheçam esse termo, quando os boiadeiros, eles precisavam atravessar os gados nos rios que tinham piranhas, eles escolhiam ali um boi velho ou algum boi mais frágil, algum que estava doente, e para ir primeiro. E ele colocava esse animal acima ou abaixo do ponto onde eles precisavam atravessar. E aí, enquanto as piranhas distraídas estavam devorando aquele boi frágil ali, né, o restante do gado, os mais saudáveis, os gados mais novos, os melhores gados, né, eles atravessaram os rios, o rio, né, sem risco daquelas piranhas ali atacar eles. Ou seja, um animal, ele era sacrificado para que os outros pudessem atravessar com segurança. Mas aí o que o coitadinho do boi tem a ver com tokenismo, Letícia? Tá, gente, eu vou explicar para vocês. O boi de piranha aqui, né, ele está sendo representado por essa minoria justamente que a gente está falando dentro das empresas. E nesse grupo minoritário, a gente vai incluir aí mulheres, nós vamos incluir os homossexuais, se inclui as mulheres ou os homens, né, as pessoas em geral que é considerado pessoas plus size, pessoas com deficiência, enfim, todo aquele que de alguma forma não é representado pela sociedade. Então, usam-se esse boi de piranha, como chafariz para chamar a atenção da sociedade, para falar nas suas belas propagandas, né, que, olha, aqui trabalham pessoas negras, olha que linda, aqui trabalham pessoas LGBT, ou aqui a gente levanta a bandeirinha do arco-íris, para falar que ali tem uma representatividade, que as pessoas podem vir, que elas serão aceitas, mas que não, isso não existe, porque não tem uma proporcionalidade, entende? E aí, assim, as empresas, elas usam esse boi de piranha, essa parte minoritária, para ela se antecipar de ser rechaçada e sofrer um boicote por esses grupos minoritários que não se veem representados por essa empresa. E aí, é interessante a gente refletir também sobre isso, sobre essa luta, sobre esse grito de igualdade mesmo, sabe? Porém, na maioria das vezes, essa mudança, ela é muito superficial. É uma mudança somente para a mídia, sendo que, na real, gente, não deveria ser esse o pensamento, né? Igual eu gostaria de trazer aqui dois exemplos que eu vou começar falando sobre o Dolce & Gabbana. Então, só para me dar um resumo aqui, antigamente, no começo dos desfiles da Dolce & Gabbana, tinha sempre modelos padronizadas. Tinha que ser ali mulheres brancas, tinha que ter tal altura, tinha que ter tal quadril, enfim. Não podia ser mulheres negras, não podia ser mulheres plus size, nem de outras etnias, nada desse tipo, nada mesmo. E aí, no começo do mundo da moda, né, tinha realmente essa padronização e ninguém falava nada, não tinha aberto ainda para a diversidade. Porém, gente, o mundo ele foi mudando, foi abrindo oportunidades para essa diversidade, assim, porém, a Dolce & Gabbana, ela não aceitou essa mudança. Eles ficaram na mesma padronização, sendo que todo mundo estava ali se diversificando. E aí as pessoas começaram a se questionar sobre isso, né, do porquê a Dolce & Gabbana não aceitava essa diversidade, né? E aí eles, com um jeitinho meiguinho de ser, e aqui eu tô sendo irônica, tá? O Domenico Dolce e o Stefano Gabbana, eles falaram que não ia mudar, que essa padronização era o ponto forte deles e ponto. E é isso. E aí muita gente, né, o que aconteceu foi que muita gente, ela parou de consumir quaisquer produtos que fosse da Dolce & Gabbana, e aí a economia deles baixou muito, e aí foi quando eles tiveram a brilhante ideia, e de novo eu tô sendo irônica aqui, tá, gente, porque isso não foi uma brilhante ideia, onde eles fizeram uma propaganda com uma mulher asiática comendo uma pizza italiana com hashi. E aí a Dolce & Gabbana foi duramente criticada por isso, porque a galera ficou super ofendida, e também não é para menos, né, gente? Porque o que deu a entender é que eles literalmente só colocaram ali uma mulher asiática usando os produtos deles só para falar que na Dolce & Gabbana tinha representatividade. Só que eles usaram isso literalmente num tom de zoeira, eles deixaram claro que eles não concordavam com isso. E aí, nesse segmento de moda, né, gente, não deveria ser uma mudança só de fachada. Essa inclusão, essa representatividade, não deveria ser só para a mídia, porque deveria ser uma mudança, porque quando a pessoa ela olhasse para aquela loja ou ela olhasse para aquela marca, ela pudesse se enxergar ali dentro. E aí a loja também mostrar que ela pudesse ter, que ela poderia, que ela pode, né, atender clientes diversos. E aqui, só o último caso, para finalizar, assim, porque eu acho que eu já falei muito aqui, né? E eu não poderia deixar de mencionar sobre o caso da Zara, que aconteceu recentemente aí, onde uma mulher negra, a Ana Paula Barroso, ela chegou na loja ali, toda humilde, tomando um sorvetinho, né? E o gerente da loja simplesmente foi ao encontro dela e expulsou ela da loja, pediu ela para sair de lá, por questões, segundo ele, por questões de segurança da loja.
E depois, quando a mídia veio, eles alegaram que só expulsaram ela da loja por causa que ela não estava usando a máscara corretamente. Só que isso é uma baita de uma mentira, né, gente? Porque eles puxaram as imagens da câmera e viu que naquele mesmo dia ali tinha diversas pessoas brancas transitando pela loja sem o uso da máscara. E aí, o que pegou, além de tudo, né, isso aqui eu fico bem animada com isso, porque eles ferraram, literalmente, assim, porque essa mulher, ela era advogada e ainda por cima, ela atuava justamente no Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis. E aí você já imagina, né, o que aconteceu. Ela foi atrás da loja de novo, ela foi com mandato, e no dia que ela foi um tanto de policiais atrás dela, e aí foi aonde a loja teve que rever a política de atendimento dele. Então, a gente fala, né, as pessoas falam tanto de diversidade, que quando alguém daquele menor grupo chega em uma loja, conforme mencionei aqui dos dois casos, ou então entra numa empresa, é tudo uma questão de ser visto como uma boa organização, mas que, na verdade, só está usando esse pequeno grupo para chamar a atenção e dizer que apoia sim, e, na verdade, não é bem isso. Boa noite, boa tarde, muito importantes, né, os pontos que vocês trouxeram aqui para a gente. Agora eu vou falar um pouco com vocês sobre como trabalhar a diversidade aí, né, evitando o tokenismo dentro das empresas. Então, para trabalhar questões aí de diversidade, né, sem cair nos perigos do tokenismo, é importante que as empresas, né, busquem aí primeiro aprender sobre o tema, né? Ainda é um tema que muitas pessoas não conhecem, nunca ouviram falar, então é importante ter esse primeiro passo, né, das empresas conhecerem o tema, aprenderem sobre o tema. Muitas consultorias se dedicam aí, né, a ajudar outras organizações a trabalhar essas questões de diversidade internamente e definir os passos, né, que são corretos aí para alcançar uma composição realmente diversa de funcionários, né, com oportunidades iguais para todos e não só de fachada, né, como os exemplos que as meninas trouxeram. Então, para alcançar esse objetivo, é fundamental, então, que os membros, né, de minorias participem do processo de organização e desenho da iniciativa com a mesma capacidade de tomar decisões que os demais, né, não só ficar ali naquela coisa velada, sem ter acesso, né, ao que está acontecendo ali para essa diversidade de fato acontecer. Então, além disso, também se recomenda, né, que a organização esteja aberta a escutar o que essas pessoas têm para dizer, mesmo quando não seja algo positivo inicialmente, né, aos ouvidos ali da empresa. Ouvir é um ótimo movimento, é um primeiro passo para que as mudanças realmente sejam efetivas. Uma vez, então, né, que a diversidade já está incorporada ali na organização, ela pode dar outros passos, né, para contribuir com a conscientização do mundo, de todo mundo, que vai além, né, das suas paredes. Um exemplo, então, apresentado por RAD é a Organização Internacional GATT, né, que se dedica à conscientização sobre a identidade de gênero e outras questões, e não se soma aí a espaços onde não haja pelo menos 10% de pessoas trans participantes, né? Então, um bom exemplo que a gente tem aí. Então, trazendo um pouco para o nosso contexto, né, quando a gente fala sobre o tokenismo e as questões raciais, é importante, primeiramente, pensar que o nosso papel como RH, né, de uma empresa grande como a DTI, é proporcionar um ambiente que seja, de fato, diverso ali, né, e é necessário, dentro de um contexto de RH, ter um olhar sensível sobre esse tema, né, ter um olhar, de fato, interessado em trazer a diversidade, não só ficar no superficial ali. O que vemos muito, né, ao longo da história em diversas empresas são pessoas pretas sendo contratadas apenas para serem o token, né, que vem do termo mesmo do tokenismo, que é o símbolo mesmo, né, de uma pseudodiversidade ali. E isso acaba sendo muito grave, porque quando isso acaba colocando aquela pessoa preta como uma referência sobre o tema de questões raciais dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, né, como se aquela pessoa ou aquele pequeno grupo ali que a empresa contrata, né, por uma questão de cota, tivesse que ser uma espécie de propaganda, né, para a empresa, e o objetivo não é esse, né, isso não é diversidade. O foco é que os ambientes, né, sejam, então, ocupados a ponto de não ter uma ou duas pessoas só ali, né, como referência, que a gente não tem que contar, né, nos dedos. O objetivo é que a gente não tem que contar nos dedos quantos somos, né, porque essa, infelizmente, ainda é uma realidade que a gente vive em muitos espaços, né,
A Thay trouxe para a gente, né, a Letícia, na verdade, trouxe para a gente esse exemplo, por exemplo, da Zara, né, que é um espaço ali muito elitizado, né, um espaço que muitas vezes você não encontra pessoas pretas, e a gente quer chegar a um ponto de não acontecer isso, né, da gente não ter que contar nos dedos quantas pessoas estão ali ocupando espaços que também são nossos, né. Então, eu penso que a contratação, né, de pessoas pretas, ela deve estar sempre nas nossas pautas, né, mas que isso aconteça de maneira fluida também, sem que haja, por exemplo, uma contagem de quantas pessoas pretas temos para haver ali um limite dentro dessas contratações. Isso não é a realidade, né, da DTI, não é o foco, não é o objetivo. A nossa postura deve ser sempre de nos questionarmos, né, do porquê que essas pessoas não estão presentes nos processos seletivos, ou por que elas não estão ocupando cargos de liderança dentro da empresa, e como a gente pode trazer essas pessoas para a empresa, e além disso, como que a gente pode formar também, né, essas pessoas dentro das nossas possibilidades de trajetória, de caminhos aí que a DTI oferece, para o crescimento, né, dessas pessoas também. Queremos que cada vez mais as pessoas pretas estejam, sim, inseridas, né, nos mais diversos contextos e cargos aqui dentro. Então, trazendo um pouquinho, assim, do que acontece dentro da DTI, né, a gente tem dentro da DTI a Incluir, né, que nasceu aí da busca de tornar a DTI mais inclusiva, mais diversa, tornando as pessoas cada vez mais protagonistas mesmo das suas trajetórias. E temos também a Guilda Plural, né, que aborda e atua atualmente aí com assuntos ligados a temas da diversidade e inclusão de um modo geral. E fica aí o convite também para todos os crafters, né, que participam, que querem participar com a gente. É muito, muito legal, a gente traz temas muito interessantes, né, e alguns encontros são abertos também ao público externo. Então, quem quiser participar, está feito o convite. Acho que a Guilda Plural, ela aborda temas, por exemplo, questões raciais, questões, né, de pessoas com deficiência, e o interessante é que não só esse público participe das guildas, né, que isso se expanda para que outras pessoas também conheçam, né, e participem, se interem do assunto, para que forme uma rede mesmo, né, não só ali que as pessoas que têm deficiência, as pessoas pretas estejam presentes, mas é um espaço para todos, né, de conhecimento mesmo. Parabéns, Polly, muito bom, viu? Agora, pessoal, eu vou trazer, né, o último tópico aqui, que é identificando o tokenismo nas telonas, né? Trazendo um exemplo aqui da cultura pop, e isso se traduz naquele único personagem, negro no meio de um mar de gente branca, ou numa única mulher no meio de um elenco formado inteiramente por homens. Ou seja, o tokenismo, né, é uma estratégia de defesa antecipada, falado muito bem pela Polly, pela Leti, é uma defesa que ensaia trazer representatividade para uma produção, mas acaba entregando apenas o mínimo na forma de um único personagem que serve apenas de pano de fundo para a história de outros. Na maioria das vezes, quando vemos, né, as pessoas negras nos cinemas, são sempre personagens secundários e terciários, e frequentemente são estereotipados e estáticos. E não se desenvolve, né, no cinema, tem uma história rasa e muito superficial, e as pessoas não agregam muito na história pessoal do personagem. E o ponto, né, principal aqui é que a gente quer deixar é que representatividade é o que queremos, e não ser só apenas um símbolo. E eu fico muito feliz de trazer um ponto, uma referência, né, que para mim é Maravigold, porque eu adoro, e também foi até citado no episódio 2, né, do Afrofuturismo, pelo Gabra e pelo Luiz, que eles citaram, né, o filme do Pantera Negra. E vocês já ouviram falar do Chadwick Boseman? Para quem não sabe, ele foi o ator que estrelou, né, como o personagem Pantera Negra no filme que criou um marco de representatividade nas telonas. Longa teve elenco predominantemente negro. Chadwick Boseman, né, gente, ele levou para as telas um importante personagem de quadrinhos para o movimento negro. Lotou salas do mundo todo e criou um marco de representatividade nos cinemas. Pantera Negra, ele foi o primeiro filme de super-herói protagonizado por um afro-americano e dirigido por um. Ganhou também, disputou Oscar e foi elogiado por ressoar as tensões sociais nos Estados Unidos na trama. Nunca antes um personagem de quadrinhos foi tão importante para o movimento negro como esse. Ele mostrou uma África, gente, como ninguém nunca viu. Próspera,
tecnológica, um lugar não invadido, roubado e colonizado, e tendo como rei não só um herói, mas um líder para todos os povos do seu reino, que tipo assim, é uma parte central muito importante e interessante também. O cuidado com a história e com os ícones dos movimentos negros, né, são facilmente percebidos durante o longa. E é aqui que a gente vê realmente a representatividade. Então, assim, as roupas, eles foi super focados mesmo nas roupas, nos comprimentos, nos dialetos que são diferentes de cada povo africano. Foi tudo respeitado e merecido. E o filme também, ele mobilizou vários fãs e uma legião, né, atrás deles aí, porque as pessoas, elas estavam sentindo falta dessa verdadeira representatividade no universo dos super-heróis. E pela primeira vez, as pessoas pretas, elas podiam planejar saídas especiais para ver um filme que foi de uma inspiração africana. Para finalizar aqui, né, eu trago a famosa saudação que é a Wakanda Forever, né, que, tipo assim, a gente vê direto, as pessoas têm muito orgulho de falar essa frase, que se tornou também para muitos o novo Black Power. Durante um bom tempo, não era difícil encontrar vídeos de Boseman, né, que é o ator, em partidas de basquete, programas de TV, escola, ou até mesmo no tapete vermelho do baile do Meet, trajado de rei de Wakanda, fazendo seu cumprimento típico, entrelaçando os braços sobre o peito e falando de forma firme, Wakanda Forever. Nosso querido Boseman, né, infelizmente, ele faleceu no dia 28 de agosto de 2020, mas ele deixou um legado de Pantera Negra que fica aí até hoje, que vai ficar um marco para a gente, e que vai além dos estúdios da Disney. Foi um filme que mudou a forma como os pretos são retratados no cinema, nos desenhos e até mesmo nas dublagens. E quisera, né, o destino de Boseman viessem a morrer exatamente 57 anos depois do discurso mais emblemático de Martin Luther King Jr., I Have a Dream, em que ele imaginou os Estados Unidos sem desigualdades, racismo e violência contra o povo preto, lugar muito parecido com Wakanda, o rei de T'Challa. E aqui, né, para explicar também, para finalizar, eu deixo a minha contribuição pelo o interesse, né, do porquê do tema, porque eu acho ele tão importante e pertinente nos dias de hoje. E eu trago também uma citação de um escritor negro que eu amo, que chama Miles Monroe, e ele dá o seguinte, né, ele faz uma pergunta no livro. Vocês sabem onde fica o lugar mais rico do mundo? Tipo assim, se vocês não sabem, não tem importância, tipo assim, é uma pergunta até interessante, mas no livro ele fala que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. E as pessoas ficam falando assim, mas por que o cemitério? E lá no livro ele fala, porque no cemitério, lá contém os tesouros que as pessoas nunca entregaram à humanidade. Enterrados no cemitério estão livros que nunca foram escritos, mas poderiam se tornar best-seller de todos os tempos. Estão canções que nunca foram cantadas, mas que poderiam facilmente ter ganho o Grammy ou até constituído um hino de uma nação. Lá estão milhares de médicos que salvariam a vida de milhares de pessoas, que propagariam sonhos, famílias e sucesso. Então, toda vez que vem esse assunto, inclusão, representatividade, eu sempre lembro dessa citação dele, porque a gente vê que ao longo da história, quantas pessoas morreram por falta de representatividade, de reconhecer realmente o povo preto, e aí isso acaba se perdendo, porque o povo preto, ele tem, assim como os brancos, assim como os sexuais, todo mundo tem capacidade, sabe, de ser incrível e trazer uma contribuição. E assim como o Chadwick, ele deixou aí um grande legado para a gente também vinha deixar um legado, e que se a gente for morrer, a gente venha deixar um legado também, que a gente venha morrer vazio, entregando tudo aquilo para a nossa futura geração, sabe? E é isso que eu queria deixar para vocês. E esse é tudo, pessoal. Nós finalizamos aqui e espero que tenham gostado. Fica aí também já o convite para na próxima quarta-feira, que vai sair o último episódio, né? Sobre essa série incrível, que se chama Rede de Apoio. Então é isso, pessoal. Foi um prazer, né, estar aqui com a Leti e com a Thay. Espero que vocês gostem e até a próxima. Pessoal, muito obrigada por esse podcast aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.